As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Ao que tudo indica, o corpo que foi encontrado no domingo na localidade de Loureira, concelho de Leiria, é do turista espanhol de 64 anos que estava desaparecido de Fátima desde o início de outubro. As dúvidas ainda subsistem pelo facto de o cadáver estar em avançado estado de decomposição, pelo que só a realização de exames poderá confirmar a respectiva identidade, ainda que a indumentária aponte efetivamente para o turista que, refira-se, foi encontrado por um grupo de amigos que o continuavam a procurar. A Polícia Judiciária também foi mobilizada, mas tudo indica que não haja indícios de crime. Recorde-se que a vítima estava no hotel de Fátima, concelho de Orém. Desapareceu e agora tudo aponta para que as piores notícias se confirmem. A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico, sendo que na lista de prioridades estão, numa primeira fase, as ruas Aurora de Macedo, do Teatro ou a Pedro Dias. A intervenção projetada será muito mais do que pavimentos, ou seja, haverá renovação de condutas, saneamento, assim como a colocação de fios de eletricidade no subsolo, sem esquecer a disponibilização de fibra óptica, entre outras opções. Nesse sentido, a autarquia irá promover uma apresentação pública do projeto, sessão que irá decorrer no dia 20 deste mês, pelas 17 horas, no Salão Nobre da Câmara. Em declarações à ERTE, Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, explicou então o alcance desta requalificação. Portanto, é um projeto que vimos trabalhando há algum tempo e que está na sua fase final, antes de podermos então depois avançar para uma empreitada, e que tem que ver com a requalificação de alguns arruamentos do centro histórico, ao nível das infraestruturas, principalmente, onde isso ainda não ocorreu. Portanto, estamos a falar não só da renovação das condutas de água, por exemplo, mas também da introdução do saneamento num conjunto de ruas que efetivamente ainda não tem. Aurora Macedo, Rua Pedro Dias, Rua do Teatro, ou pelo menos a metade da Rua do Teatro, enfim. Portanto, alguns arruamentos do centro histórico onde essas infraestruturas não existem e, claro, depois também aproveitar para enterrar os cabos de eletricidade, colocar, enfim, a fibra óptica, essas matérias, portanto, tudo naturalmente decorrer pelo subsolo. E, claro, ao fazê-lo, depois os próprios pavimentos também serão melhorados, tendo em vista o conforto, enfim, a melhor mobilidade não só dos residentes, mas também de todos aqueles que nos vão visitando, portanto, na nossa cidade. Mas, portanto, o essencial, no fundo, independentemente depois da escolha mais arquitetónica, por exemplo, dos materiais que serão usados nos pisos, e que aí já são, como digo, uma escolha mais arquitetónica, o essencial é, efetivamente, a renovação, em alguns casos, ou a introdução, noutros, de infraestruturas que o centro histórico ainda não tem, ou que estes arruamentos do centro histórico ainda não têm. Para além das artérias mencionadas, a ideia passa também por intervir na Avenida Cândido Madureira e ainda na Rua dos Arcos, neste particular, numa segunda fase da empreitada. O projeto, na verdade, tem ainda outras duas ruas grandes que também são formalmente centro histórico, apesar de normalmente não pensarmos nelas como tal. A Avenida Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, faz tudo parte do mesmo projeto, é um pensamento global, mas em termos de obra, em termos de empreitada, não serão feitos ao mesmo tempo. Portanto, haverá uma primeira fase, que são estas ruas mais do miolo, do centro histórico, chamemos assim, e uma segunda fase, depois com a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, também na mesma lógica, portanto, renovação das infraestruturas, renovação dos pisos, mas, portanto, essa segunda fase será, de facto, numa altura posterior, precisamente porque também não podemos ter uma questão de planeamento e de mobilidade na própria cidade. As obras causam sempre algum impacto e, portanto, não podem acontecer todas ao mesmo tempo e, portanto, essas duas artérias, como digo, estão no mesmo projeto, fica esse projeto concluído já também e há uma visão do todo, mas serão concluídas numa segunda fase. Estará em causa um investimento que se poderá aproximar a €1 milhão. O Cristóvão aponta para o primeiro semestre de 2025 como o período estimado de começo de obra. A primeira fase, portanto, os tais arruamentos mais do miolo aqui do centro histórico, avançarão no próximo ano. Portanto, nós estamos, como digo, a finalizar o projeto, por isso esta apresentação, digamos, é o último ou um dos últimos passos, sim, neste caminho que é a elaboração do projeto.
e depois seguir-se-á a fase de lançamento da empreitada. Naturalmente é uma empreitada com um orçamento ainda avultado, portanto obriga a um concurso que tem sempre prazos ainda alargados. Enfim, o mais possível durante o primeiro semestre do ano que vem, se possível ainda no primeiro trimestre, embora isso já seja um bocadinho ambicioso devido aos tais prazos que são necessários, e acreditando que há empresas a concorrer, porque hoje temos sempre que colocar essa questão em causa, portanto será possível ambicionarmos que a obra possa estar a arrancar pelo menos durante o primeiro semestre, se não for no primeiro trimestre. Por Tomar, a Câmara vai avançar com a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico. Dentro desta lista prioritária estão as ruas Aurora de Macedo, a Rua do Teatro e ainda a Pedro Dias. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana, em comunicado enviado para a Hertz, congratulou-se com o sucesso da operação de buscas que permitiu encontrar, com vida, o senhor de 81 anos que estava desaparecido desde domingo último da localidade de Sodos, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. O Comando Distrital de Santarém refere mesmo que a missão permitiu salvaguardar uma vida humana. Tal como a Hertz adiantou, em primeira mão, o homem foi encontrado através dos chamados cães pisteiros a cerca de 3 km da residência do então desaparecido. O mesmo texto reforça que os militares contaram com a colaboração da Junta de Freguesia de Paialvo, dos Bombeiros Voluntários de Tomar e da Proteção Civil. As equipas percorreram toda a área envolvente, tendo o binómio sinotécnico de segurança, intervenção e busca localizado o idoso com vida e consciente num terreno de vegetação arbórea. Rádio Hertz, informação. A pouco menos de um ano das eleições autárquicas já se começam a esgrimir argumentos em torno da gestão da Câmara de Tomar. Por exemplo, em recente sessão do Executivo, Luís Francisco, vereador do PSD, catalogou os últimos 3 anos como uma governação sem rumo, com problemas que se arrastam e nem sequer se buscam por soluções. Nesta análise, o eleito social-democrata abordou as principais intervenções como o Flecheiro, na Várzea Grande ou na conhecida como Estrada da Serra, dossiês que, no seu entender, não ficam isentos de críticas. Tem sido uma governação sem rumo, nem certo nem incerto, em que os problemas se arrastam, em que as soluções tardam, ou em que nem sequer se buscam soluções, em que as soluções encontradas estão longe de contribuir para o progresso do concelho. Simplesmente empurra-se com a barriga, sem razões de fundo que justifiquem a atuação num porque sim, numa gestão sem eficácia, sem eficiência, sem economia, num permanente estado de desânimo e de lamentação sobre o passado, sobre o presente, não se apresentando visão de futuro. Falta liderança na governação. No que é fundamental, denota-se que é a máquina os serviços que lideram. A liderança do Executivo fica-se por alguns caprichos, muitas vezes ao serviço de clientelismos e de ideários, muitas vezes colocando em causa o normal serviço que a Câmara deve prestar. A resposta a esta intervenção esteve a cargo de Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, que considerou que a prometida mudança é visível, ainda que admita que a oposição possa não concordar com aquilo que foi feito. A eleita pelo Partido Socialista recuou 10 anos e deixou críticas ao PSD, referindo que o atual Executivo não quer regressar ao passado, pois sabe bem o estado em que o Conselho se encontrava. Seja na Várzea, seja no Flecheiro, seja na ação no serviço social, seja na educação, que também temos agora competências acrescidas, como bem disse, e desafios grandes, porque estas competências também trazem desafios maiores à autarquia. A mudança é visível. Podem não concordar com ela, mas a mudança é bem visível. E deixe-me lhe dizer que há uma coisa que é certa. Sabemos bem o estado em que encontramos o nosso concelho. Há 10 anos atrás, olhar para trás há 10 anos atrás, sabemos, e não é assim há tantos anos, portanto, sabemos bem o estado em que estava o nosso concelho, seja na área social, seja na área cultural, seja na área da requalificação urbana. E, portanto, o nosso centro histórico é visível agora o nosso centro histórico, há a mudança e, portanto, sabemos como é que o encontramos, sabemos onde é que estamos e sabemos bem para onde queremos ir e para onde não queremos voltar. Sabemos o que é que encontramos, sabemos e conseguimos ver a mudança que fizemos e uma coisa é certa, sabemos
para onde não queremos voltar para o passado e sabemos que temos os olhos postos no futuro. A pouco menos de um ano das eleições autárquicas já se começam a esgrimir argumentos em torno da gestão da Câmara de Tomar. Tenha atenção, estão abertas as candidaturas para a melhoria das acessibilidades em habitações para pessoas com deficiência e ou incapacidade permanente. O apoio financeiro por tipo de intervenção e por valor unitário, sem IVA incluído, é até ao limite máximo de 15.500 euros por habitação intervencionada. Os interessados podem pedir esclarecimentos ou manifestar a intenção de candidatura contactando o Gabinete de Habitação do município de Tomar através do telefone 249 094 484 ou pelo e-mail habitação@cm-tomar.pt. Podem também solicitar atendimento através dos telefones 249 329 856 ou 910 010 967. Em nota de esclarecimento, a autarquia navantina recorda que o programa de intervenção em habitações no âmbito do PRR visa melhorar as acessibilidades em habitações para pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em todo o território de Portugal continental. O aviso, acrescente-se, é dirigido às câmaras e empresas municipais a quem compete atuar junto dos destinatários finais como gestores das candidaturas para execução física e financeira das intervenções. São destinatários finais as pessoas com deficiência e ou incapacidade permanente com grau igual ou superior a 60%, devidamente atestada com base na Tabela Nacional de Incapacidades. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 51 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes acusado da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram apurar que o indivíduo exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua companheira de 40 anos. No decorrer da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O homem foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde foram decretadas as medidas de proibição de contactos e de afastamento da residência da vítima. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Ourém vai avançar para medidas que deverão permitir minimizar o impacto negativo causado pelos javalis, tanto a nível agrícola como ambiental. Na recente reunião do Executivo, foram aprovadas propostas do protocolo para a realização de montarias no concelho, acordos esses que serão firmados com as associações de caçadores daquele território. Estão assim em causa 5 montarias com apoio financeiro na ordem dos 5.000 euros, que irão decorrer a 11 de janeiro de 2025 nas freguesias de Freixiana, Ribeira do Farrio e Formigais, assim como de Rio de Couros, Casal dos Bernardos e Urqueira. Haverá nova montaria a 25 do mesmo mês em Olival, Gondomaria, Matas Cercal e Espite, e ainda em Nossa Senhora da Piedade, Ceiça, Caxarias e Alburitel. Durante os últimos tempos tem havido relatos para a presença dos javalis cada vez mais próxima de edificados, com impacto negativo nas plantações. Neste sentido, a Câmara de Ourém entendeu promover estas medidas no sentido de poder prevenir futuros estragos. A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, através do posto da Nazaré, apreendeu 201 quilos de pescada branca subdimensionada. No âmbito de uma ação de fiscalização, levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco, os militares da GNR detectaram um indivíduo a transportar pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. Foi assim identificado um homem de 47 anos, tendo sido elaborado um auto de contra ordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. Rádio Hertz, a primeira a informar. É já neste sábado, 23 de novembro, que a Biblioteca Municipal de Tomar vai receber pelas 15 horas o lançamento do livro 12 Semanas para Transformar a Sua Vida, da autoria de Filipe Nogueira, administrador da Naturfil. A obra, que terá a apresentação de Sérgio Martins, tem por base o trabalho desenvolvido na Academia de Alta Sabedoria. Esta publicação divide-se em 12 temas, dirigidos a todos os públicos, e tem como objetivo central dar a conhecer um conjunto de ferramentas que podem auxiliar as pessoas
a melhorar as suas vidas, como refere o autor Filipe Nogueira. Está ligado aqui a um curso que nós damos online e que, como houve realmente um grande impacto a nível da transformação, eu pensei assim, e por que não passarmos isto para uma obra escrita, não é? Estamos a falar de uma obra que tem bases no coaching e que também tem aqui algumas ferramentas para a pessoa poder trabalhar e para a pessoa poder eventualmente ajudar-se a si também como a pessoa a estar melhor. Estamos aqui a falar de 12 temas distintos, estamos a falar de relações frágeis, estamos a falar de autoestima, estamos a falar de ansiedade e stress, que é aquilo que muitas das vezes nos incomoda no nosso dia-a-dia. Estamos a falar de apoio emocional, saúde e bem-estar. Eu, como profissional de saúde, não poderia deixar de mencionar aqui um bocadinho a parte da saúde e bem-estar. Estamos aqui a falar de falta de propósito, e a falta de propósito é realmente aquilo que tem que existir sempre na nossa vida, porque quando nos falta o propósito, deixamos de saber para onde viramos o nosso veículo e o que fazer amanhã, nos dias que sucedem. A Biblioteca Municipal de Tomar recebe então neste sábado, a partir das 15 horas, o lançamento do livro 12 Semanas para Transformar a Sua Vida. Rádio Hertz, informação. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Sei que a expectativa com o Orçamento Geral do Estado para 2025, para uns é grande, para outros é pequeno ou nenhum. Com eleições autárquicas à porta, a expectativa é que se gaste mais. Mas o que não se pretende é que, com todas as necessidades reais do país, se volte a déficits excessivos ou novas intervenções de troicas ou afins. Já passámos por muito e espero que se tenha aprendido a lição. Venho abordar este tema porque o Conselho de Finanças Públicas foi ouvido recentemente no Parlamento, dando oportunidade à sua Presidente, Nazaré da Costa Cabral, de manifestar a sua preocupação com a subida da despesa. Sobretudo, dadas as alterações nas regras orçamentais europeias, que atribuem agora uma importância reforçada à despesa pública, o controle sobre este indicador será ou terá forçosamente de ser mais apertado daqui para a frente, sendo que a evolução deste ano não será sustentável. O país não suportaria aumentos na casa dos 2 dígitos. Lembrando que este indicador crescerá próximo de 10% no próximo ano. Esta terá de ser uma situação verdadeiramente excepcional, anómala e que não se torna um padrão, continua projetando impactos negativos consideráveis nas contas públicas. Não é possível manter isto e a sanidade e salubridade das contas públicas resumiu, avisando que o controle sobre a despesa pública vai apertar. E o aviso não é só para o Governo, é para o país. A Presidente diz ainda que a situação internacional deve ser olhada com cautela e que as notícias que vêm do exterior não são animadoras, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos. Processos que está a gerir com muita dificuldade. Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.